Olá, meus amores, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que todos vocês estejam bem, na presença de Deus Jeová sempre. Gente, no vídeo de hoje eu vou estar respondendo algumas perguntas que eu recebi aí nos vídeos, que para mim é muito importante esclarecer sobre a água, né? Porque tem muita gente na dúvida sobre regar as plantas todos os dias. Como eu sempre falo aqui pra vocês desde o início, o que dá certo aqui pra mim pode não dar certo aí pra você. Sempre tô falando essa frase aqui nos vídeos. O que dá certo aqui pra mim pode não dar certo pra você. Por causa do quê? Por causa dos climas que são diferentes. Sempre também estou falando essa frase aqui pra vocês. Conheça o clima aonde vocês moram. Isso é muito importante. Para você regar suas rosas do deserto todos os dias, você tem de conhecer o estado, né? O clima do seu estado onde você mora. Aqui no estado de Tocantins, onde eu moro, é quente e seco. Então, permite eu regar minhas plantas todos os dias. Inclusive, hoje não molhei porque de madrugada caiu uma baita de uma chuva maravilhosa. Então, hoje já não molhei elas porque choveu e a chuva foi muito boa, viu? Ah, outra coisa também que eu quero dizer para vocês. Essa planta aqui eu já mostrei para vocês um dia desse, falando da água. Que essa aqui é a bonita da Barbie. Olha, quem tá aqui no meu canal há muito tempo conhece que essa Barbie minha aqui era feia. Essa planta era feia. Feia. E olha como ela tá linda. Olha, até as folhas avermelhadas, que muita gente fala que a Barbie é virótica, né? Ó, não tem tanto, ó. Ó, viu? Então, como foi que eu cheguei nesse resultado dessa planta para ela ficar bela, bonita, com caudex verdinho, como vocês estão vendo lá atrás, olha. Como foi que eu cheguei nessa lindona assim, para ela ficar bonita? Não foi através da adubação, porque como eu já falei, tem muita gente que só quer focar na adubação. A pessoa não foca no clima onde ela mora e a pessoa também não foca na água. Isso aqui, ó, para mim ter esse resultado dessa planta bonita, cheia de folhas. Que ela está cheia de folha. Essa planta eu nunca vi ela esse tempo todo cheia de folha, do jeito que eu tô mostrando aqui para vocês. Era sempre 2, 3 folhinhas, o pau velho seco. E olha como ela tá bonita. Mas para isso, para você também que tá chegando agora no mundo das rosas do deserto, você que quer desistir das rosas do deserto, não desista. A única coisa que eu posso dizer para vocês é para vocês aprender como é o clima da região onde vocês moram. Isso é muito importante, vocês conhecer o clima onde vocês moram da região. Isso vai ajudar muito vocês no cultivo da rosa do deserto. A rosa do deserto, gente, ela não é uma planta complicada. Tem muita gente que pensa que a rosa do deserto é um ó do brogodó para cuidar dela, e não é. Eu sei que para o iniciante que está começando agora é difícil, mas você vai aprender a cultivar e vai ter muito sucesso assim como eu tenho, desde que você conheça o clima onde você mora. Conheça o clima onde você mora. E o segundo ponto que eu sempre estou falando aqui para vocês, sempre falei isso desde o início da primeira dica que eu mostrei isso aqui, que eu estou regando minhas plantas todos os dias e tive um ótimo resultado. Isso também só permite se você conhecer o seu substrato. Eu sempre estou falando isso, conheça o seu substrato. Porque se você também não conhecer o substrato aonde você está plantando a sua rosa do deserto, você também não vai ter sucesso. Em vez de você ter sucesso, sua planta vai apodrecer. Então, como é que você vai conhecer o substrato que você usa? Quais os componentes que você usa no seu substrato? Então vamos lá conhecer o meu, né? Alguns, não vou falar todos os substratos não, porque como eu já falei aqui para vocês também, eu tenho uns 4 substratos. Eu uso todos. Não uso só um, porque quando eu não acho um, eu tenho outro. E nunca tive perda das minhas plantas, como eu já falei isso várias vezes para vocês. As plantas que vocês não estão vendo mais no canal, foram as plantas que eu já vendi, minhas matrizes grandes. Viu, gente? Então vamos lá. Para você regar sua planta todos os dias, para você ter um resultado maravilhoso como eu estou tendo, conheça o seu substrato. Seu substrato, ele é arenoso, ele é poroso,
ele é um substrato leve, porque se for desse jeito que eu tô falando pra vocês, você vai ter resultado sim. Vai ter um ótimo resultado. Agora, se você tiver um substrato pegajoso, argiloso. Francisca, você vai passar o vídeo todo só nessa planta, mostrando essa planta? Sim. Porque se eu for, gente, andar no quintal, mostrar as flores pra vocês, eu vou acabar esquecendo o que eu vou dizer pra vocês. Porque pra quem tá aqui há muito tempo sabe que eu sou assim. Eu começo a andar e mostrar as flores e esqueço do assunto que é pra falar. Então vamos lá. Se o seu substrato for um substrato, como é que se diz? Compactado. Um substrato argiloso e um substrato pegajoso, que argiloso e pegajoso para mim é a mesma coisa, não vai dar certo essa dica da água para você molhar todos os dias. E explicar o assunto, gente, corretamente é necessário. Eu recebi esses dias um comentário, né, de uma pessoa que ela diz assim, que eu enrolo muito e para mim deixar a explicação de lado, não explicar nada e ir diretamente na receita. Mas, gente, a pessoa tem de entender que tudo faz parte. Para a pessoa falar de um assunto, a pessoa tem de explicar. Mesmo a pessoa explicando tintim por tintim, ainda tem pessoas que ficam com dúvidas, ainda tem pessoas que fazem errado. Imagine se a pessoa não explicasse como é que seria. Eu vou colocar bem aí o comentário dela. Então, por isso que eu também resolvi gravar esse vídeo, né? Para mostrar para vocês e explicar tintim por tintim. Porque a explicação é necessária. Teve uma pessoa que também deixou aí para mim, perguntando para mim se eu molho minhas plantas, mesmo as plantas estando molhadas. Como é que pode uma coisa dessa? Eu tô falando todos os dias. Toda vez que eu tô falando nos vídeos, eu tô falando que eu molho as plantas todos os dias. Se eu molho as plantas todos os dias, é sinal que meu substrato seca todo dia. Então, se eu molho todo dia, é porque o substrato seca todo dia. Então, sim, eu molho minhas plantas todos os dias, mas o substrato tá seco, porque eu já falei pra vocês, aqui no Tocantins é seco e é quente. Então, permite pra me fazer essa dica aqui nas minhas plantas. Quando eu passava de 2, 3 dias sem molhar minhas plantas eram horríveis. Teve até comentário aí desagradável, dizendo que as minhas plantas estavam doentes, que ela tava tudo feia, velha, sem folha, não sei o que lá. Então, desde esse dia que eu recebi esse comentário, ainda hoje eu sei quem foi que fez o comentário. Eu não apaguei ele não, tá nos vídeos aí. Nos últimos vídeos que eu mostrei as plantas feiosas. Tá lá o comentário. E então, eu falei, não, minhas plantas não estão doentes. Eu vou testar aqui uma coisa. E comecei a testar e deu certo a água. E tem outra dica também, só que a outra dica eu não vou falar pra vocês não. No momento certo eu vou estar falando pra vocês. Aí outra coisa, né, vamos aqui, tá, eu já respondi a amiga, né, que ela perguntou se eu molho todos os dias, mesmo o substrato molhado. Eu só molho minhas plantas se o substrato tá seco. Se o substrato estiver seco, eu vou lá e molho. Tô molhando todos os dias porque eu conheço o meu substrato. Eu confio no meu substrato, então eu molho ele todos os dias. Por isso que eu tô falando pra vocês, que você tem que conhecer o clima e conhecer o substrato que a sua rosa do deserto está plantada. Pra você ter esse resultado que eu tô tendo aqui nas minhas plantas com bastante folhas e bonita e florindo. Olha, gente, essa planta como tá bela. Linda, tá vendo? Lindíssima. Mudei agora aqui a estação do celular aqui. Mas o que adianta você ter um bom substrato e você não ter o principal, que é o vaso bem furado? Essa dica também eu sempre tô falando aqui pra vocês. Um substrato, para ele ser bom também, se tornar bom, o seu vaso tem que ter bastante buraco, gente. Isso aqui faz toda a diferença. Vocês pensam que não faz? Faz sim. Se você não comprar o vaso que já vem furado assim, você pega um ferro e fure. Mas fure sem dó e sem pena. Faça uma peneira no seu vaso. Se você quiser furar aqui também na lateral, você pode furar também, viu? Ó, isso aqui é importante demais, o vaso bem furado, para você ter um bom resultado também. Às vezes a pessoa também foca só no substrato, né? E esquece também do pobre do vaso. Deixa eu dizer outra coisa pra vocês também. Teve uma pessoa também que perguntou pra mim sobre a minhoca.
Essa já é a segunda vez que eu falo sobre minhoca no meu canal. Tem um vídeo aí antigo que eu falo sobre a minhoca. A minhoca, ela não faz mal para sua rosa do deserto. Eu nunca ouvi falar, já fiz pesquisa, eu nunca ouvi falar que a minhoca danificou a sua raiz da sua rosa do deserto. Porém, eu não aconselho você ter minhocas no seu substrato, porque nós estamos falando de uma planta que é suculenta, uma planta que qualquer ferimento que tem nela já é uma causa para uma podridão. Então, eu aconselho a pessoa não ter o substrato com terra do quintal, né? O que dá muito, né? Terra de quintal, gente. A pessoa tem que saber o que é serrapilheira. A pessoa tem que saber qual tipo de terra que ela vai estar usando, né? Para depois botar na terra, na rosa do deserto. Por quê? Eu acredito que eu já usei também, mas hoje em dia eu não uso mais porque eu não tenho acesso. Mas se eu tiver um dia eu posso usar de novo. É aquela terra onde você queima. Você vai lá, varre o seu quintal e vai amontoando e você vai lá e queima. Aqui, onde eu moro, tem muita gente que queima terra assim, né? Queima folhas. Então, ali onde você vai queimando aquelas folhas, vai queimando, acumulando, vai queimando. Eu acredito que aquela terra ali, como eu sempre falo nos vídeos, eu acho que aquela terra ali, ela não tem minhoca. Ela não vai ter minhoca porque você tá atacando fogo ali direto. Agora, se você pegar uma serrapilheira, que é debaixo de uma árvore, que é úmida, porque tem aquela serrapilheira bem úmida, que você vai lá, aí sim você vai trazer minhoca para os seus vasos. Outro também que pode dar muita minhoca é o esterco de gado usado muita quantidade. Porque se você usar pouco, até que não vai dar muito não. Mas o esterco de gado, você usando, ele dá sim a minhoca. Porém, o que ela vai fazer? Ela diz que vai fazer túneis, né? Vai fazer túneis aí no seu substrato, onde as raízes das rosas do deserto vai percorrer mais tranquila. E a água também vai passar mais corretamente dentro do substrato, porque ela vai ter né? Que ela vai cavar, ela vai cavar dentro do seu substrato, vai comer a matéria orgânica que está dentro do seu substrato e ali vai ficando aqueles buraquinhos. Então, nas pesquisas que eu achei, é sobre isso. A pessoa vai... as raízes vão percorrer pelos buraquinhos, a água vai entrar com mais facilidade no substrato, foi isso que eu encontrei. Mas, porém, nas pesquisas, as pessoas esqueceram de dizer uma coisa, né? Que o vaso com minhoca de rosa do deserto, né? Tô falando de rosa do deserto, tô falando de outras plantas, não. Nas outras plantas, nos meus hibiscos, tem sim bastante minhoca. E nenhum deles morreram por causa da minhoca. Morreram por causa de outros tipos de praga. Aí sim, agora a rosa do deserto é diferente. O que vai acontecer? A minhoca vai se alimentar do seu substrato, né? E vai ficar pegajoso, vai ficar grudento. O que vai acontecer é que ela vai comer toda aquela matéria orgânica e vai soltar aqueles cocôzinhos dela lá dentro. Então, isso eu acredito que vai prejudicar a sua rosa do deserto, porque o seu substrato vai ficar compactado, vai ficar, como é que se diz? Vai ficar pegajoso. Porque se você prestar atenção, onde você pega a minhoca para pescar, é bem úmido. A minhoca gosta de lugar bem úmido. Aquela terra mais liguenta, né? Então, acho que isso vai acontecer com o seu substrato. Ele vai ficar liguento, vai ficar, sabe? Inadequado para a rosa do deserto. E isso vai acabar apodrecendo a sua rosa do deserto. Porque a rosa do deserto, todo mundo sabe que ela não gosta de substrato compactado, encharcado, porque causa podridão. Por isso que o substrato da rosa do deserto tem de ser, como eu falei, arenoso, poroso e leve, para bater a água, deixar a umidade, mas não encharcado. E como você pode estar resolvendo aí o problema das minhocas no seu substrato? Eu aconselho você pegar 5 ml de enxofre e colocar em 1 litro d'água e regar a sua planta de 15 em 15 dias. Esse é o que eu vou estar dizendo aqui para você fazer, para você se livrar das minhocas. Teve outro comentário também de uma amiga que deixou aí para mim, ela perguntou assim: eu fiz, né? Você fez o tratamento do ácaro e suas plantas não caiu as folhas, não amarelou, as flores continuam. Sim, realmente ficou assim mesmo, do jeito que você falou. Tem flores, minhas plantas não ficaram com as folhas amarelas.
Não caiu, mas porque... Eu não sei se você já viu o vídeo que eu falei, né, sobre o tratamento do acro, como eu ia fazer. Como é que eu ia fazer o tratamento do acro aqui em casa. Então, por esse motivo, foi que não deu tudo isso. Não caiu as folhas, não amarelou. Porque eu falei no vídeo passado, sobre o tratamento do acro, que eu ia fazer o seguinte. Eu ia colocar uma tampa do Charme Dog em 2 litros de água. Ia colocar também, no lugar do detergente neutro, eu coloquei um pouquinho não importa a marca, viu, gente? Do shampoo para carrapato. Aquele shampoo que a gente usa para banhar os nossos cachorrinhos, que é anticarrapato. Eu coloquei um pouquinho, né? Substituí o detergente neutro pelo sabonete, né? Pelo shampoo anticarrapato. Eu fiz isso. Então o produto não ficou tão forte. Então por isso que elas continuam tendo flores e por isso que elas continuam tendo folhas. E também eu fiz esse mesmo método em todos os produtos que eu usei, porque eu não usei só um. Eu usei, né, eu usei o Charme Dog, a barragem, o óleo de ninho e o enxofre. No enxofre eu não coloquei nada, eu passei somente o enxofre. Mas nos outros 3 produtos eu botei o shampoo anticarrapato. Mas como eu falei pra você agorinha, pra todos vocês, eu coloquei pouquíssima quantidade. Uma tampa de cada produto em 2 litros de água. Essa semana agora que nós estamos, né? Hoje é terça-feira. Então, o tratamento do acro terminou domingo. Então, essa semana agora eu não vou fazer tratamento do acro. Mas segunda-feira eu vou começar tudo de novo. Só que aí eu vou inverter os produtos que eu comecei a fazer o tratamento. Então, meus amigos, para vocês que estão chegando agora no Mundo das Rosas do Deserto, você seguindo essas dicas que eu tô falando para vocês aqui, o Chiquito chegou aqui para querer brincar, e eu não quero brincar com ele, tô conversando com vocês. Mas vou passar aqui a mão rapidinho. Basta vocês conhecer o clima onde vocês moram e o substrato que vocês estão usando. Se o substrato for um substrato arenoso, ai, Chiquito, arenoso, gente, e bem poroso e leve, você não vai ter problema. E se o vaso estiver bem furado, se o seu vaso estiver bem furado e você usar esse substrato que eu tô falando para vocês, que seja leve, bem drenante, arenoso e bem, né, bem poroso, você vai ter sucesso. Você não vai ter problema com essa rosa do deserto, não. Não vai apodrecer. Mesmo você molhando um dia sim, um dia não, vai ter um bom resultado. Se você tiver medo de molhar todos os dias, molhe um dia sim, um dia não. E vai observando, vai colocando a dica do palito que eu falei daquele dia pra vocês. Bota o palito aqui, ó, no vaso. E quando você for regar, vocês tiram o palito. Aí você vai ver se o palito tá muito encharcado, se não tá. Então tudo isso ajuda você que tá chegando agora no Mundo das Rosas do Deserto. E desejo pra você muito sucesso, para cada um de vocês. Não desiste da Rosa do Deserto. As rosas do deserto são muito boas. E faça o controle de pragas. Sua planta não tendo pragas, ela vai ficar sempre saudável e forte e resistente. E você vai ter floração, ela vai crescer saudavelmente, tudo de bom. Deixa eu mostrar essa bacia aqui, ó, que o Chiquito fez a poda pra mim, sabe? Eu pedi, eu pedi, né? Ele veio aqui e fez a poda há muito tempo, quando ele era mais novo. Olha só. Bem podada essas meninas ficaram. Aqui eu tô vendo que é uma roxa que vai abrir, ó. Tá vendo? Dá pra ver, ó. Eita, celular abençoado, ó. Uma roxinha que vai abrir, olha. Singela não, acho que ela é de 2 camadas. Olha o tamanho dessa pequenininha. Aqui é uma amarela. Porém, é a segunda vez que ela bota o botão. Eu espero que dessa vez ela segure, é uma amarela. Singela. Pois é, aí isso aqui foi o Chiquito que fez a poda pra mim, viu, gente? Quando ele era mais novo. Olha, gente, aqui é a serrapilheira onde eu pego aqui no meu quintal, ó. Vocês reparam que não tá encharcado isso aqui, ó. E olha, porque choveu ontem. E a chuva foi maravilhosa. Mas vocês percebem que aqui debaixo dessa árvore não é encharcado?
Não é encharcado, gente, debaixo dessa árvore aqui. E olha, a serrapilheira é folha das próprias rosas do deserto, flores das próprias rosas do deserto e dessa plantinha que eu sempre estou mostrando aí pra vocês. Ó, vocês percebem que não é uma coisa que tenha minhoca. Ó, aqui eu pego ela e coloco no saco e vou molhando. De 15 em 15 dias eu dou uma molhadinha, não é aquele montão de água não, só um tiquinho. Tem vídeo aí no canal explicando. E ela fica maravilhosa de boa, isso aqui, ó, perfeito. Então, essa daqui ela não tem minhoca. Não vai ter minhoca nessa mistura aqui da serrapilheira. Claro que eu retiro tudo isso aí, negócio de plástico, essas coisas assim, isopor eu tiro, viu? Fica somente as florzinhas e os galinhos e as folhinhas secas. Essa é a minha serrapilheira que eu uso aqui em casa. E olha como tá aqui no vaso. Ó. Essa aqui é aquela planta que eu plantei aquele dia com vocês, lembram? Ó, tá aqui, ó. Eu plantei essa planta junto com vocês. Eu fiz enxerto, mas não deu certo. Só pegou esse enxerto aqui nessa planta, ó. Aqui não pegou, aqui fez, foi descer a podridão, ó. Mas já nasceu o galinho bem aqui embaixo, como vocês estão vendo aí, ó. Ó, não pegou os enxertos, só pegou aqui, ó. No galho mais fino foi que pegou o enxerto, ó. Nos galhos grossos, ó, não pegou foi de jeito nenhum, ó. Essa planta aqui eu plantei junto com vocês foi com serrapilheira. Mas quando eu for plantar, quando eu for mexer nisso aqui não vai ter minhoca, porque da onde eu tirei não tinha minhoca. Deixa eu logo mostrar aqui pra vocês a bacia, como vocês viram aí anteriormente aí, né? Eu mostrei o antes e o depois, esse aqui é o depois. Essas plantinhas aqui foi o que o Chiquito comeu. Mas essas plantas passaram muitos dias sem folhas, sem nada. Toda vez que eu passava perto dessa bacia que vocês percebiam, ela era uma bacia que não tinha vida, né? E ó, tá com 3 meses. Se eu não me engano, tá com 3 meses que essa planta, que essa bacia aqui apareceu aí no vídeo. Que foi a última poda que o Chiquito fez nelas. E elas estavam horríveis de feia. O nome desse vídeo que eu mostro essa bacia aqui é 3 dicas. Eu esqueci, mas eu vou botar aí o nome do vídeo pra vocês. E olha o resultado dessa bacia. Isso aqui foi água todos os dias, não foi adubo não. Foi água todos os dias. Mas aí, é como eu tô falando, você tem de conhecer o seu substrato. Nada vai adiantar se você não conhecer o clima e o substrato que você está usando, para você ter esse resultado bem aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Então, para você ter um bom resultado, você tem de ter certeza no substrato, no clima onde você mora, para depois não vir dizer que eu fiz vocês molharem as plantas todos os dias, as plantas de vocês apodreceram. Olha como tá linda. Esse é o resultado que eu tô tendo aqui no Tocantins, molhando todos os dias. Mas, porém, quando eu for embora para outro lugar, né, como vocês sabem, eu não sei como é que vai ser o meu cultivo lá. Se vai ser igual a esse aqui, que eu tô tendo aqui no Tocantins, ou se vai ser diferente. Então, se tudo der certo, eu vou estar falando tudo para vocês, igualzinho eu faço aqui no Tocantins. E aqui no canal, gente, eu tenho muitos vídeos sobre substrato, que eu tenho certeza que vai dar certo para você, se você conseguir encontrar os componentes que eu mostro. Teve um vídeo que eu falei aí, que eu mostrei para vocês, é um substrato barato, que você vai gastar bem pouquinho, que você vai usar só 3 componentes. Esse substrato ele é ótimo, ele não encharca, ele não fica pegajoso e dá para você molhar suas plantas todos os dias. Isso é se você conhecer o clima onde você mora. Tem vídeo aí no canal. Então, muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus, Jeová, e até o próximo vídeo. Tchau!